Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse encontro, nós vamos falar um pouco sobre gestão financeira. A gestão financeira, né, não preciso nem repetir para vocês e dizer para vocês, né, que todo encontro eu vou falando, né, isso é importante, isso é fundamental, isso é essencial. E a gestão financeira é uma parte que é essencial para micro, pequenas, médias e grandes empresas. Fazer a gestão financeira de uma empresa não é tarefa fácil, né? Alguns de vocês já têm experiência, né, com finanças pessoais, às vezes finanças empresariais, não é uma tarefa fácil. Mas nenhuma empresa vai sobreviver sem esse controle eficaz, né, das finanças. Então, isso quer dizer que a gestão financeira, ela é importante para qualquer tamanho de empresa. Então, a administração essa administração, né, financeira que vai permitir criar o planejamento estratégico, que vai embasar decisões, que vai traçar metas para o futuro. Para quê? Para ter dinheiro suficiente para se manter competitivo no mercado. Porque sem dinheiro, né, sem as finanças, não tem como fazer as ações estratégicas, né, fazer as ações de marketing que nós já falamos nos encontros passados. Então, sem esse planejamento, sem essa administração financeira também, as pequenas empresas elas ficam suscetíveis aí à falência, né? E esse sonho de empreender pode ficar para trás por causa disso. Mas como fazer, professor? Então, como fazer essa gestão financeira dentro de uma empresa? A primeira etapa é saber e ter consciência que a gestão financeira é ela que vai dar sobrevivência no mercado para a empresa. Ter essa consciência que a saúde financeira ela tem que ser prioridade para garantir, então, a condição para que o negócio se mantenha sustentável e cresça ao longo do tempo. Então, qualquer erro, qualquer urgência no aspecto financeiro vai levar a empresa a ter alguma falha aí, então tem que ter cuidado para não ir para a falência e não fechar a empresa, então tem que ter esse cuidado. Tem alguns dados demográficos, né, das empresas no Brasil, que foram levantados pelo IBGE, que mostram que 62% das empresas brasileiras, elas encerraram as suas atividades depois de 5 anos de criação. E pior, né, entre os pequenos negócios, né, que não tem pessoal assalariado, somente 31% sobreviveram nos primeiros 5 anos. Então, mostra assim que é uma parcela grande das empresas que abrem, né, e fecham, encerram as atividades em menos de 5 anos. E muito deles, né, de problema financeiro. Então, eu até coloquei aqui atrás, né, manter os dados do orçamento atualizados, controlar as despesas e receitas, criar uma reserva financeira, né, são ações que são essenciais. Então, com esse controle sólido, você consegue encontrar gargalos, erros, falhas no orçamento e otimizar as finanças empresariais, além de planejar os investimentos, né, que isso é uma questão fundamental. Além disso, somente com a gestão financeira, o empreendedor, o empresário, ele sabe se ele está no caminho certo ou não. Então, é preciso levar, né, esse assunto de finanças aqui a sério, né, porque é isso aqui, né, que faz a diferença entre você continuar no mercado e você sair do mercado. Professor, quais são os erros, né, os principais erros financeiros que uma empresa pode estar cometendo? Primeiro é não definir um prolabore. O que é o prolabore? O prolabore é uma espécie de salário que o dono do negócio define para si mesmo. Essa definição ela é essencial para evitar que o empreendedor fique retirando do caixa da empresa dinheiro extra para pagamento de contas pessoais. Isso vai prejudicar o orçamento e diminuir os valores que poderiam ser aplicados em investimentos no negócio. Então, o principal erro que acontece é não definir o prolabore e toda hora ir lá no caixa e ficar retirando dinheiro. Então, mesmo que a empresa tenha lucro maior
em algum mês, essa retirada ela deve ser apenas do prolabore definido e deixa o restante para reinvestimento na empresa ou fazer reserva financeira. Outro erro também que acontece muito é misturar as contas pessoais e a conta jurídica. O caixa do negócio, né, ele deve ser considerado da pessoa jurídica. Não pode ter essa mistura, né? Porque, como eu falei, se a pessoa que fica lá retirando toda hora dinheiro do caixa da empresa, ela nunca vai fazer uma reserva financeira, a empresa, né? Nunca vai fazer a reserva financeira, ela nunca vai planejar um investimento. Então, essa retirada do caixa e misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa pode prejudicar a saúde financeira da empresa. Tá? Então, esses dois tópicos eles estão muito alinhados, que é definir o prolabore e não misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Outro erro, né, fundamental que acontece é não registrar todas as entradas e saídas, controlar as despesas e as receitas, né? A gestão financeira que ela é eficaz, ela depende do registro, né, dos dados financeiros, do registro de todas as entradas e saídas do orçamento, por menores que sejam esses valores. Aí eu vou voltar um pouquinho no tópico anterior. Se mistura conta pessoal e conta da pessoa jurídica e fica fazendo retirada de caixa, às vezes as retiradas não são registradas. Aí mora o perigo. Esses registros devem ser feitos até para pequenas transações, né? Como retiradas, por exemplo, a comprar material de escritório, né? Tem que ter uma planilha, um sistema de gestão financeiro que vá coletando esses dados, que vai sendo anotado esses dados, né? Então, dessa forma, o dinheiro na conta do banco, que vai estar lá no banco, vai coincidir com o valor, né, que está disposto na gestão. E aí o empreendedor ele tem mais controle sobre o orçamento. Outro erro é não criar uma reserva financeira. Imprevistos sempre vão acontecer, acontece a todo momento. Então, em um pequeno negócio, se ele estiver desprevenido financeiramente, pode comprometer o fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa são os dados financeiros de entrada e de saída. É isso que eu falei para vocês, essa planilha que vai mostrar todas as entradas e todas as saídas, mostrando o fluxo do caixa. Né? Então, se não tivesse reserva financeira e se estiver comprometendo o fluxo de caixa a todo momento, pode levar a empresa à falência, né, ao fechamento dela. Então, é fundamental criar uma reserva financeira a partir do planejamento do orçamento, tanto para pagar despesas urgentes, quanto para ter capital a fim de investir ou incentivar o crescimento do negócio. Outro erro financeiro também é não estabelecer objetivos financeiros. Né? É muito comum isso acontecer, a falta de objetivo financeiro. O empreendedor tem que ter claro, né, uma definição de o que ele quer alcançar, do que ele quer alcançar, do que ele pretende alcançar, em termos de receita, por exemplo, quanto que eu quero vender, qual que é a minha meta, qual que é o meu objetivo. Né? A gente volta lá no que a gente falou de planejamento estratégico, de plano de negócio. Então, não é possível traçar um plano de ação consistente sem estabelecer metas, sem estabelecer objetivos. Então, para você estabelecer metas e objetivos, tem que saber como que está a saúde financeira da sua empresa hoje. Qual é a situação financeira da sua empresa hoje? Muitos empresários não sabem, muitos empreendedores não sabem. Quanto que eu faturo hoje? Quais são as minhas despesas hoje do negócio jurídico? E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo retirada pessoal? Quanto que eu estou me pagando, né? O dono da empresa está recebendo? Qual que é o prolabore, o salário dele? Então, pensar em gestão financeira, como eu estou falando aqui desde o nosso primeiro encontro, é trabalhar com dados e informações. Dados e informações consistentes, levantamento de dados e informações, senão não consegue planejar. Então, fazer isso, né, ter dados financeiros para conseguir controlar as despesas e receitas é fundamental. Então, professor, o que eu devo fazer para minha empresa ter saúde financeira? Eu vou falar aqui de 5 passos.
Primeiro, controlar o fluxo de caixa. A gestão financeira eficaz não existe sem o controle próprio de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o registro de entradas e saídas, né, do dinheiro. Aí você sabe, com o registro das entradas e saídas, as despesas e as receitas, você sabe ali quanto é que sobrou, quanto é que tem disponível. E outra coisa, com o fluxo de caixa, registrando diariamente o que entra, o que sai, despesas, receitas, né, entradas, saídas, você consegue projetar, nossa, se esse mês aconteceu isso, então eu posso projetar para o mês que vem. Olha, o mês que vem, se eu tive uma receita em agosto que foi de 100, provavelmente em setembro eu vou ter 100 também. E se eu tive uma despesa que foi 110, eu estou com o meu fluxo de caixa negativo em menos 10. Então, para o mês que vem, eu tenho que dar um jeito dessa receita ir para ser no mínimo 110 ou 120 para o meu, em setembro, eu não ficar negativo. Então, essas projeções de receita e despesa, né, por exemplo, considerando pelo menos 3 meses dessa projeção, faz com que você planeje ações para que você tente diminuir as despesas e aumentar as receitas. Então, é obrigatório manter um controle atualizado. Isso é obrigatório. Então, o primeiro passo aí é o controle do fluxo de caixa, né? E fazer essa estimativa de saldo para o futuro. Porque quando você faz essa estimativa de saldo para o futuro, vai permitir que você tome decisões mais assertivas no presente. Né? E planejar investimentos, e garantir que a empresa não adquira dívidas, né? Enfim, né? Essa saúde financeira da empresa. Outra questão fundamental é classificar os custos fixos e variáveis. A partir do momento que você faz o controle do fluxo de caixa, você pode classificar o que é custo fixo e o que é custo variável. O que é isso, professora? O custo fixo é aquele que não se altera durante os meses. Por exemplo, se você paga o aluguel da sua empresa, isso é um custo fixo, ele não vai variar. E o custo variável? Se eu estiver vendendo mais, eu tenho que ter mais matéria-prima. Isso é um custo que vai variar. Por exemplo, se eu produzo roupas e se eu começar a vender muita roupa, não vou ter que comprar mais matéria-prima? Ou eu vou ter que gastar mais energia? Então, esse custo ele vai variar, dependendo da produção, dependendo da venda. Então, separar isso é fundamental. Por quê? Porque o empreendedor ele precisa entender quais são os custos fixos que ele tem todos os meses para pagar e quais são os custos variáveis que vão variar conforme a demanda. Ele precisa entender, né, o que é realmente, o que vai estar lá todo mês para ele pagar e o que está variando. Tá? Isso é um dado, uma informação importante. Uma terceira questão também que é muito importante é usar a tecnologia. A tecnologia ela deve ser aliada da gestão financeira. Por exemplo, uma plataforma de gestão, né, que vai facilitar o controle, que vai centralizar a informação em um único local, vai automatizar as tarefas que são repetitivas, né, como preenchimento de dados e planilhas, criação de relatório, isso é fundamental. Né, fazer um fluxo de caixa eletrônico, né, que depois dá para você projetar para os próximos meses, fazer gráfico, né, para tomar decisões mais acertadas, é fundamental. Um quarto passo é a conciliação bancária. A conciliação bancária ela é muito importante porque vai comparar a gestão financeira e o saldo bancário. Então, vai ser possível verificar se os números estão batendo. Né, se o fluxo de caixa que foi feito, né, com o controle de despesa e saída está batendo com o saldo bancário. Então, não pode ter inconsistência de dados, porque senão está acontecendo alguma coisa ali na loja que não está andando bem, que não está saindo bem. Então, essa apuração correta, né, guardar comprovantes financeiros, né, ter notas fiscais, ter os extratos bancários para fazer essa conciliação financeira é muito importante
porque é ela que vai trazer os dados, as informações, para que o empreendedor tome as medidas necessárias ali para a saúde financeira da empresa. E o quinto passo é acompanhar o desempenho financeiro. Não pode deixar, né, todo mês, todo dia, né, toda quinzena, todo mês, tem que ali acompanhar os dados para saber o que está acontecendo. E saber se a estratégia que você adotou, né, nossa, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar assim para a saúde da minha empresa melhorar, e aí fazer essa conciliação, levantar os dados e as informações, né, acompanhar o desempenho financeiro para saber se a estratégia que você adotou está tendo o impacto desejado. Então, esses 5 passos, né, são fundamentais para a saúde financeira da empresa. Quando você acompanha o desempenho financeiro da empresa, você pode ter o demonstrativo de resultado do exercício. Por exemplo, fechou o mês, né? Você, com as informações de despesa, de receita, né, dos custos que você está tendo, ali embaixo você tem a demonstração do resultado, né? Se houve lucro, se houve prejuízo, né? O contador, por exemplo, ele pode te dar um balanço patrimonial da empresa, né? Para você verificar como que estão os ativos, como é que estão os passivos da empresa. Então também você pode fazer a conta da rentabilidade, da lucratividade. Então, esses dados financeiros, essa gestão financeira da empresa, ela é fundamental, tá bom? Próximo encontro, a gente vai falar de gestão de pessoas, é um assunto importante também. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, vocês, por favor, podem passar para o e-mail que eu deixei aquele dia no encontro passado, luciana.gois@ifgoiano.edu.br. Até mais, pessoal!